Este pão que a gente chama Eucaristia é lembrança de uma ceia sem igual. Quem partiu aquele pão naquele dia, partiu o pão, partiu o pão, partiu o pão, e dentro dele achou o céu, achou o céu, achou o céu. O pão é o alimento preferido da humanidade desde os nossos ancestrais mais primitivos. E eles descobriram que moer a semente e misturar com água fica melhor para a digestão. E depois, assando aquela pasta, ficava mais gostoso. Pronto. Aí em 2018, arqueólogos da Universidade de Copenhague concluíram que há mais de 14 mil anos, lá no Oriente Médio, na região da Jordânia, o povo de lá já fazia um tipo de pão ázimo, de uma variedade de trigo selvagem. Vamos ver uma imagem de um pão feito, né, à moda antiga, lá no deserto. Bom, pessoal, a massa está lá assando. E agora, nesse outro ambiente, vamos dar início ao nosso vídeo encontro de catequese. Mas, na verdade, o que queremos mesmo falar é sobre o pão da Eucaristia. E começando pelos evangelhos que narram a instituição da Eucaristia a partir do pão. O pão, na língua grega do evangelho, é artos, no hebraico lechem e no latim panis. E Jesus apresentou o pão naquela noite, no cenáculo junto aos seus discípulos, e disse que aquele pão é o seu corpo que será entregue por muitos. E os gestos que ele fez e as suas palavras naquela ceia são os gestos e as palavras que hoje a igreja, né, celebra e faz memória. Então vamos ver o que dizem os textos. Evangelho narrado por Mateus. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e, distribuindo aos discípulos, disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Evangelho narrado por Marcos. Enquanto comiam, ele tomou um pão, abençoou-o, partiu-o e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Evangelho narrado por Lucas. E tomou um pão, deu graças, partiu-o e deu-o a eles, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Percebam que nas narrações da instituição da Eucaristia existem 4 verbos, que também são identificados nas multiplicações dos pães feitas por Jesus nos campos de Israel, narradas em Mateus, Marcos, Lucas e João. Os verbos são: tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Confiram lá. Aqueles gestos e palavras de Jesus foram marcantes e será o sinal da Eucaristia nas primeiras comunidades cristãs dali em diante. Antes, porém, uma tarefa para vocês. Qual outro texto do Novo Testamento, diferente dos Evangelhos, em que um autor bíblico menciona a instituição da Eucaristia? Quero ver. Ao final eu vou dizer. Aquela dinâmica ritual com o pão, e que foi a novidade de Jesus na última ceia, a Igreja passou a celebrar e foi, por primeiro, identificada no cristianismo nascente como fração do pão. A palavra Eucaristia deu nome à celebração bem depois. Vejamos mais um texto. Evangelho narrado por Lucas. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo:
permanece conosco, pois já cai a tarde e o dia já declina. Entrou, então, para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, depois partiu-o e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos 11 e seus companheiros, que disseram: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Aquelas ações de Jesus tão importantes perpetuaram-se na igreja por conta do mandato do Mestre. E a expressão fração do pão já era destacada nas primeiras comunidades. Vejamos o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Assim, então, era chamada a Eucaristia naquela época. Depois, o formato e a celebração do pão tomou outros nomes e adquiriu rito mais elaborado. Vamos conferir. Certamente Jesus, na última ceia, usou um pão ázimo prescrito, feito de fina farinha de trigo. Porém, no início do cristianismo, era permitido o uso do pão fermentado. Desse modo, não havia obstáculo para o povo levar o pão do dia a dia que tinha em casa ao altar. O pão ázimo, por sua vez, era usado apenas na Páscoa. Nas missas do cristianismo primitivo, era comum que levassem o pão comum para a oferenda. No entanto, o pão que era usado no altar se exigia um acabamento mais nobre. No século III, fazia-se uso de um formato de disco, parecido com um pão sírio, com uma marca de cruz, assinalando em 4 partes o pão. Vem daí também o costume de marcar o pão com um desenho ou inscrição por meio de um carimbo. O carimbo de pão do século IV apresentava entrelaçadas as letras gregas Chi e Rho, iniciais de Christos, Cristo em grego. A partir do século IX, aparecem no Ocidente opiniões no sentido de usar apenas pão ázimo, o que indica que nem todos usavam apenas esse pão nas celebrações. Algumas considerações levaram a Igreja a adotar o pão ázimo naquela época. O crescente cuidado com o Sagrado Sacramento, além de se levar em conta passagens bíblicas da Última Ceia, e também a interpretação negativa do fermento em 1 Coríntios 5, 7 e seguintes, onde Paulo alerta a comunidade para se purificarem do velho fermento, e também motivado pela preferência e o desejo de alguns do clero. Porém, a partir dos meados do século XI, é que o pão ázimo se tornou a única maneira permitida. Não houve tanto alarde quanto a isso, mas no cisma de 1054, entre as igrejas orientais e ocidentais, é que se tornou um ponto de discussão, pois no Oriente, desde o VI século, se adota, em sua maioria, o pão fermentado. Mas quando o fervor se arrefeceu, buscou-se um caminho para tratar do pão do altar diferentemente do pão profano. Daí vem a prática de produção do pão somente por clérigos. As mulheres não podiam participar da produção. O lugar de produção do pão
deveria estar em clima de oração e, se possível, produzir o pão que seria usado no próprio dia da celebração. Havia um rigoroso processo de preparação, desde o plantio ao processamento do trigo. O processo se tornou tão solene que a produção se reduziu a apenas algumas celebrações, o Natal e a Páscoa. Depois desse momento, a confecção passou para as casas de ordens ou congregações religiosas femininas. Até aqui, tudo bem, pessoal? Bom, então vamos dar mais um passinho. Com a produção dos pães para as celebrações, viu-se a necessidade de tirar dos fiéis o costume de levar os seus pães para o ofertório, o que provocou a necessidade de confecção de pães em quantidade suficiente para atender ao povo. Com isso, naturalmente o hábito de levar o pão para a missa caiu em desuso. No século XII, a hóstia do sacerdote era produzida em tamanho modesto e, para evitar a fração da espécie, começa-se a produzir as partículas pequenas para a comunhão do povo. Vamos abrir aqui um parênteses. Chamamos hoje o pão destinado à Eucaristia de hóstia. Originalmente, o termo designava tão somente um animal vivo, abatido para o sacrifício. No entanto, Cristo é entendido como hóstia, o cordeiro sacrificado. A espécie eucarística se torna naquele que nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício de odor suave. Assim diz a carta aos Efésios 3:2. Mas antes de ser reconhecida como hóstia, era chamada de oblata. Outros nomes também foram adotados em diversas famílias litúrgicas cristãs. Nomes como cordeiro, na liturgia bizantina e copta. Entre os siríacos, era primogênito. Entre os gregos, por causa do selo que se usava sobre o pão, era conhecido como selo. As partículas consagradas e distribuídas ao povo eram conhecidas entre os siríacos e os gregos da liturgia bizantina como margarites, palavra grega que quer dizer pérola. Imagine uma pérola distribuída ao povo. O gesto da fração do pão em Jesus tem um grande significado, a ponto dos discípulos que voltavam para Emaús o reconhecerem nesse gesto. Vejamos os significados do pão partido. Primeiro significado: corpo entregue, despedaçado. É o sinal de que o corpo de Cristo foi entregue à morte em nosso favor. O partir o pão se tornou tão significativo que desde o século VII, com o Papa Sérgio I, um canto acompanha o gesto, o Cordeiro de Deus. O outro significado, unidade e fraternidade. Aqui o gesto manifesta a unidade dos fiéis. Diz a instrução geral do Missal Romano, no número 283. O gesto, porém, da fração do pão, que por si só designa a Eucaristia nos tempos apostólicos, manifestará mais claramente o valor e a importância do sinal da unidade de todos num só pão e da caridade fraterna pelo fato de um único pão ser repartido entre os irmãos. Agora, ao longo da celebração, o pão que é usado na Eucaristia, ele vai sendo transformado. E a palavra para isso é
transubstanciação. Ou seja, não é mais a substância de pão, mas a substância de Cristo. Como que é isso? Ora, primeiro temos que compreender duas palavras: acidente e substância. Observem esses pães. Inclusive, esse é o pão que saiu da fornada que eu fiz. E ele tem essa marca de cruz como aquele pão dos primeiros cristãos. Tem esse outro pão, o pão francês, que nós conhecemos bem, e tem esses outros dois pães que conhecemos muito bem, né? Que depois de consagrados, né, são as hóstias. Ou seja, o que modifica nesses pães? O tamanho, a textura, a cor, enfim. Isso é o acidente, né? Aquilo que modifica o tamanho, a sua estrutura, isso nós podemos modificar. Nós podemos produzir desse jeito, né? Podemos fazer o pão do jeito que nós quisermos. Agora, existe a substância do pão. E aí eu não estou falando do estado físico, mas do pão enquanto pão e não outra coisa. Afinal, pão e não é outra coisa. Quando nós imaginamos pão, não vem uma outra coisa, e sim apenas somente pão. Essa é a substância, né? O pão existe como pão, independentemente do seu acidente. Assim como a substância de homem é ser homem e não outra coisa. O que muda é o acidente que nele existe. A substância, ela não muda. A substância é o ser por si mesmo. Então, essa substância não muda, mas o que é que muda? Apenas o acidente. Na Eucaristia, o que é que muda? Quando tem a transubstanciação. O que muda é a substância, mas pela ação do Espírito Santo. Aquilo que o ser humano é capaz de modificar, transformar, permanece o mesmo na Eucaristia. Mas aquilo que o homem não tem condição de mudar, de transformar, o Espírito Santo é que realiza, que é a transubstanciação do pão. E esse pão, para nós compreendermos, somente pela fé. Não existe outro recurso, outro meio para compreendermos essa mudança, esse milagre da transubstanciação. Apenas pela fé. E essa fé que nós recebemos de Jesus por meio dos apóstolos e dos seus discípulos. E eles nos transmitiram e nós transmitimos. A igreja transmite essa fé para as outras pessoas, para a comunidade. Então, qual foi mesmo o texto que provoquei vocês e que menciona a instituição da Eucaristia e que não faz parte dos evangelhos de Jesus? É o texto que está na primeira carta aos Coríntios, que foi escrita por Paulo por volta do ano 55 depois de Cristo. Então o pão é o sacramento da presença de Cristo, presença do Cristo vivo de corpo, alma e divindade na celebração eucarística. Por isso o pão, assim como o vinho, é destacado e bem visível no altar para a comunidade. Seu protagonismo é evidente na liturgia, por isso deve ser mostrado de modo claro e ao final da oração eucarística ser elevado solenemente, aceito e confirmado pela comunidade com um grande e retumbante amém. Ok? Bom, gente, muito obrigado por assistirem mais esse vídeo encontro de catequese. E se foi proveitoso para você, graças a Deus. Se esse vídeo foi bom e útil para você, saiba que Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, conduziu ao discernimento e à transmissão fiel do dado da fé. Jesus ensinou a sua igreja, e a igreja hoje, ela realiza essa obra de Jesus, de transmitir, de evangelizar o mundo. Por isso, aquilo que nós recebemos de Jesus por meio da igreja, nós devemos contribuir com ela, para que ela continue essa obra, esse trabalho de evangelização. Então, é importante a nossa colaboração. E aí eu proponho, quando nós formos ao Santuário São Judas Tadeu,
Vamos lá contribuir com 5, 10 reais. Se puder contribuir com mais, ótimo, né? Mas não deixe de retribuir aquilo que para você é uma bênção, e para mim também, ao fazer isso, ir ao santuário e contribuir com a paróquia, isso para mim se torna uma bênção muito grande, porque eu retribuo aquilo que eu recebi de Jesus por meio dela, né? Depois eu vou colocar aqui o endereço dos bancos para a gente fazer também os nossos depósitos online, ok? E assim, gente, obrigado por assistirem mais esse vídeo, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.